Estamos de volta às histórias clínicas. Hoje estamos a falar sobre inovação e investigação em psiquiatria, com a doutora Cira Pereira e com o doutor Diogo Ferreira. Antes de voltarmos à conversa, vamos continuar a conhecer a abordagem na Fundação Champalimau. Então, o que vamos ver aqui é o Dr. Gonçalo Cotovio vai fazer uma demonstração de alguns dos passos que estão envolvidos num tratamento de estimulação magnética transcraniana repetitiva para tratamento da depressão. Temos aqui para demonstração um dos nossos outros colaboradores, que não está ainda deprimido, mas, portanto, tudo isto é feito especificamente para demonstração, não há aqui nenhum tratamento real a decorrer. Portanto, o primeiro passo é de identificar o grau de excitabilidade do córtex do doente. E isso é necessário para poder modular a dose de tratamento que vai ser dado. Ou seja, o tratamento é individualizado. Se a pessoa tem uma excitabilidade baixa, faz com uma intensidade muito elevada. Se a pessoa tem uma excitabilidade elevada, faz com um grau de estimulação mais baixo. Portanto, depois de identificado o grau de excitabilidade e de identificada a dose, a bobina, que é aquele instrumento preto que está na mão do Dr. Gonçalo Cotovio, é colocado na área correta e são libertados estes pulsos, estimulação repetitiva. Portanto, este barulho que nós ouvimos, cada um deles é um pulso, portanto, são pulsos sequenciais que são descarregados sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo de forma repetida, por forma a modular a atividade desse córtex pré-frontal subjacente. Pronto, e foi isso que tivemos aqui a observar. Terminamos então com uma demonstração de uma estimulação magnética transcraniana, uma técnica de diagnóstico e de terapêutica que usa campos magnéticos para estimular o cérebro e que é útil para quem faz pesquisa neurocientífica e que é também igualmente válida para o trabalho de investigação que é feito aqui na Fundação Champalimau. De facto, um trabalho notável de investigação que tem sido feito ao nível da Fundação Champalimau. Estamos então de volta à conversa e estávamos a falar com o Diogo sobre a DBS e ficámos aqui no o que é que de novo tem sido feito nesta área, o que é que tem sido descoberto, nomeadamente da tua experiência, Diogo. Portanto, para além da perturbação obsessiva-compulsiva, de facto tem sido explorada a utilização da DBS noutros diagnósticos psiquiátricos, naturalmente sempre em situações em que não houve resposta prévia a outras formas de abordagem. E, portanto, nós, no nosso grupo, fizemos o primeiro caso, creio que ainda é o primeiro caso a nível mundial, de estimulação cerebral profunda na dependência de cocaína especificamente. Há outros casos de estimulação cerebral profunda nas dependências para um doente com uma perturbação de dependência de cocaína. Creio que o nosso ainda é o único caso. Okay. E, de facto, foi um caso interessantíssimo de seguir. Tratava-se de uma pessoa que, de facto, não conseguia, portanto, tinha consumos crónicos de cocaína já com uma longa evolução, já tinha feito uma intervenção a nível das equipas de tratamento, a nível, inclusivamente, já tinha conseguido recuperar da dependência de outras substâncias, nomeadamente de heroína, mas a cocaína permanecia um problema na vida daquela pessoa e, portanto, nós já tínhamos realizado o procedimento noutros casos, nomeadamente na perturbação obsessiva-compulsiva, portanto não era tanto uma questão do procedimento em si mesmo ser diferente, tinha mais que ver com o alvo, digamos assim, ou seja, o objeto de estimulação que nós pretendíamos atingir, que era diferente. Portanto, basicamente a grande diferença foi que, embora exista alguma sobreposição entre as estruturas que podem provocar uma melhoria, cuja estimulação pode provocar uma melhoria na perturbação obsessiva-compulsiva e nas dependências, mas nas dependências claramente há uma importância muito grande dos chamados circuitos neuronais de recompensa. E, portanto, aquilo que nós procurámos estimular foi uma estrutura chamada núcleo accumbens, e, portanto, os elétrodos foram colocados especificamente no núcleo accumbens. Nessa região cerebral. Exatamente, que é uma região que está muito associada à sensação de recompensa. E a sensação de recompensa é induzida pelas mais diferentes experiências, desde as experiências mais banais do nosso dia-a-dia, mas que nos trazem esta sensação de conforto, de prazer, de satisfação, mas também pelos tóxicos, não é? Portanto, neste caso, pelas substâncias psicoativas. Aumentam, de facto, a estimulação desta sensação de recompensa, não é? Tal e qual. E, portanto... Faz o papel que a droga faria. Exatamente. Ou, por outro, aqui o nosso objetivo seria
conseguir modelar o funcionamento do núcleo accumbens por forma a conseguirmos, de alguma maneira, não só diminuir o craving, não é? Portanto, o desejo de consumir, mas também, possivelmente, o efeito que a própria substância tem, que é um efeito, digamos assim, extrínseco, não é? Portanto, superior àquilo que naturalmente a pessoa poderia sentir. No fundo, faz uma espécie de um hijacking dos sistemas neuronais de recompensa e, portanto, a ideia era modular, regular esse funcionamento. E, efetivamente, naturalmente que assim é um estudo, é um case only, não é? Portanto, só há um caso, não é? Portanto, é naturalmente impossível retirar conclusões gerais a partir de um caso único. Mas, ainda assim, os comentários que o doente ia fazendo relativamente à forma como se sentia, à forma como o consumo de cocaína era vivenciado quando consumia, ao craving que sentia, portanto, à vontade que tinha de consumir, efetivamente as descrições que o doente fazia eram sugestivas de que, de facto, havia uma maior capacidade para regular o consumo, havia uma diminuição da vontade de consumir, inclusivamente a sensação de prazer que o doente sentia quando consumia cocaína não era exatamente a mesma. Porque há uma sensibilização, provavelmente, não, daquela região. Ou pelo menos uma regulação, não é? Da própria excitabilidade a nível do núcleo accumbens. E, de facto, isso depois acabou por se traduzir numa diminuição, em termos gerais, do consumo muito significativa. Ou seja, no fundo, aquilo que o doente comentava era que sentia que tinha recuperado o controle relativamente ao consumo de cocaína. E, portanto, basicamente, o consumo diminuiu imenso. Não parou completamente, mas diminuiu, de facto, de uma maneira muito significativa. E tu falas... Damos aqui muita esperança, não é? Para uma possibilidade para o futuro. É uma hipótese, não é? Claro. Uma hipótese, pelo menos foi um resultado positivo, que parece importante. E tu falavas de que foi um caso único, mas a investigação também isto foi publicado, esse caso? Está publicado, foi publicado na Biological Psychiatry, portanto pode ser consultado por qualquer pessoa. Por outras pessoas que provavelmente vão tentar reproduzir, ao ver isto e interessarem-se por um tratamento que é inovador, procurar reproduzir isto e aumentar os números de doentes tratados desta forma, não é? Porque, como tu falavas, e eu e a Síria também já falámos aqui várias vezes sobre a questão das dependências e sobre a dificuldade de tratamento, nomeadamente da dependência de cocaína. Abrem aqui, a vossa equipa, o espaço para novas formas de tratamento muito inovadoras. Porque, ao contrário da heroína, não há terapêutica substituição. Portanto, isto é, de facto, uma ferramenta nova que não tínhamos. Não é? Porque antes era muito à base da psicoterapia e um bocadinho a motivação do doente, que é sempre complicada. Não havia, de facto, uma alternativa, não é, de tratamento. Sem dúvida. E, portanto, daí o surgimento da estimulação profunda neste contexto em particular, não é? Precisamente pela ausência de alternativas do ponto de vista de medicação, não é? Quer dizer, apesar de tudo, com mais ou menos críticas, mas efetivamente o programa de substituição, por exemplo, no caso de dependência de heroína com metadona, funciona relativamente bem, tem bons resultados, não é? Mas, de facto, na cocaína não havia alternativa nenhuma do ponto de vista... Como é óbvio, não partimos para um tratamento invasivo à primeira linha. Claro. E isso é de evitar. Claro. E se calhar outras aplicações também têm sido estudadas? Sem dúvida, sim. Existe muita evidência também, obviamente, na parte de neurologia nas doenças do movimento e no síndrome de Gilles-La-Tourette, uma perturbação neuropsiquiátrica. Associada a ticos motores. Exatamente, tal e qual. E depois, especificamente, mais na área da psiquiatria, a nível da anorexia nervosa, têm sido também realizados alguns estudos com evidências mistas, mas, apesar de tudo, relativamente prometedoras. Trata-se de uma área que também conheces bem, não é? Sim. Exato. E que, um bocadinho em paralelo com as dependências, também vai muito dentro deste binómio impulsividade-obsessividade, portanto faz sentido que os resultados sejam bons. E também é uma área que o tratamento é complicadíssimo, com altos níveis de cronicidade, portanto, apesar de tudo, apesar de termos resultados mais ou menos, digamos assim, é sem dúvida uma área a prestar. E novamente também só se aplica nestes doentes já crónicos, em que já se fez várias tentativas de psicoterapia, hospitalização, hospital de dia e mesmo parte farmacológica, que não é a indicação primária de tratamento da anorexia. Mas sim, sem dúvida é que uma arma terapêutica que pode ser benéfica no futuro. Nestes doentes correm risco de vida, não é? É para já a única patologia psiquiátrica que mata, não é? Portanto, é de facto muito importante que tenhamos aqui uma ferramenta nova. Mesmo em termos da TMS, que estávamos a ouvir falar na reportagem, a mesma tem sido aplicada em estudos para a anorexia nervosa e com alguns resultados que ainda estão numa fase muito inicial, mas que poderão predizer também algum efeito terapêutico.
O problema também com esse é que porque é que não podemos daqui também tirar grandes conclusões, é porque normalmente são grupos com poucos doentes, estudos abertos, portanto nós também temos aqui algumas regras quando se faz a investigação para considerar que os estudos têm alguma validade, alguma significância estatística ou não. E é por isso que realmente são os estudos que nos abrem aqui uma janela de esperança, mas que não podem ser já considerados, ok, resultou, podemos ter a certeza que isto funciona, porque há aqui umas regras, digamos assim, de quando se faz a investigação, de quando é que se considera que, pronto, tudo bem, isto tem validade estatística, podemos considerar que isto funciona. E neste caso é só isso, é porque não temos números de doentes suficientes ainda. E pessoas dedicadas à investigação unicamente, que se calhar, volto a reforçar, que façam este trabalho só. E também temos sempre aqui que é importante salientar a parte ética, não é? Estamos a trabalhar com pessoas, não é? Estamos a tratar pessoas, portanto não podemos fazer experiências de qualquer maneira. Isso também nos inibe aqui de que as coisas sejam mais rápidas. E lançando, se calhar, a parte ética da investigação e, neste caso, dos tratamentos, há pouco falávamos da questão da psicocirurgia, se calhar é importante também explicarmos e explanarmos aqui um pouco melhor o que é isto da psicocirurgia. Não, de facto, a psicocirurgia é um termo que foi utilizado de uma forma durante muito tempo, não é? Tendo em conta as primeiras formas de intervenção desenvolvidas pelo professor Egas Muniz e por outros neurocirurgiões, enfim, neurocirurgião e por neuropsiquiatras americanos. Não é a psiquiatria que propriamente faz. Exatamente. É, no fundo, não é mais que um procedimento, digamos assim, cujo objetivo é tentar melhorar a melhoria de determinados sintomas psiquiátricos através de uma intervenção cirúrgica. O que parece uma ideia um bocadinho estranha, se calhar, para algumas pessoas, mas a verdade é que, quando feito corretamente, parecem existir efetivamente melhorias, e melhorias muitas vezes significativas, mesmo às vezes em casos que, de facto, não melhoraram com mais nada, não é? Porque estamos a falar de um procedimento que é um procedimento de fim de linha. E, portanto, de facto, quando falamos na psicocirurgia, eu acho que hoje em dia tem que se voltar, se calhar, a falar de psicocirurgia sem a conotação do passado, não é? Que é uma conotação dramática e, de facto, com, enfim, muitas razões para, como nós na faculdade até ouvimos muitas vezes, não é? Que o Egas Muniz ganhou o prémio Nobel, recebeu o prémio Nobel pelo motivo errado, não é? Devia ter recebido por outros motivos. Era a lobotomia frontal, não é? Exatamente. Mas só porque depois também o procedimento foi usado exageradamente. Exatamente, e de forma muito abusiva, não é? Sobretudo nos Estados Unidos, e, portanto, depois também daí advém uma imagem muito errada que se tem da psicocirurgia, que hoje em dia é feita de uma forma perfeitamente, eu diria, entre aspas, civilizada, não é? Mas sobretudo muito precisa, não é? Muito localizada e, mais uma vez, sem que tenha que existir um procedimento que seja irreversível. Ou seja, uma das grandes vantagens, por exemplo, da estimulação cerebral profunda é que é um procedimento que é reversível. Em qualquer momento a estimulação pode ser desligada, os dados podem ser retirados e, portanto, tem essa enorme vantagem relativamente a outros tipos de procedimentos psicocirúrgicos que se faziam anteriormente, nomeadamente a termocoagulação de determinadas estruturas, capsulotomia, cingulotomia e por aí fora, que eram definitivos, não é? Portanto, ficava mesmo ali aquela lesão. Hoje em dia não, exatamente. Ainda assim, hoje em dia, quando são realizados de uma forma muito mais precisa, como tu falavas das capsulotomias, portanto, existem de facto zonas em que vão ser utilizados. Exatamente. E são feitos com uma precisão literalmente milimétrica, não é? Às vezes quase inframilimétrica, mas é muito diferente. E as indicações que eles têm sido utilizados? No fundo, as indicações são globalmente semelhantes em termos destes procedimentos. Na perturbação obsessiva compulsiva, na depressão não exatamente, ou seja, qualquer quadro resistente, não é? Mas na depressão também existem, sobretudo com a estimulação cerebral profunda, na depressão existem alguns estudos. A evidência começou por ser bastante animadora. Na depressão resistente ao tratamento começou por ser bastante animadora a evidência. Depois houve alguns estudos de maiores dimensões que, de facto, cujos resultados foram um pouco desanimadores. Não houve propriamente resultados muito positivos, mas entretanto surgiram novos targets, portanto novos alvos potenciais para se fazer estimulação, que novamente voltaram a reacender um bocadinho o interesse na área da estimulação cerebral profunda na área da depressão. Que obviamente a depressão, a perturbação obsessiva compulsiva é uma perturbação muito relevante e que provoca um sofrimento imenso às pessoas que a têm, mas a depressão afeta muito mais pessoas, não é? Portanto, em termos do impacto, depois em termos da saúde global, haver uma alternativa mais eficaz no tratamento da depressão, se calhar tem um impacto maior, não é? Em termos gerais, e, portanto, o conseguirmos perceber se de facto a DBS pode ser uma alternativa viável também a nível da depressão, eu acho que é da maior relevância e, de facto, vão ser feitos, já estão a ser feitos ensaios clínicos nesse sentido, que é importante. Sim.
E em termos de efeitos secundários na psicocirurgia, antigamente eram muito maiores, neste momento isso modificou. Sim, sem dúvida. Hoje em dia os efeitos secundários decorrem quase exclusivamente do procedimento em si mesmo, não é? Apesar de tudo, há um Por isso que as pessoas tenham medo que a mortalidade seja comum, por exemplo. Não, isso não é de todo. Não é de da mortalidade, que era comum no passado. Exatamente, tal e qual. Não, de facto, é assim, existem efeitos adversos, não é? Existem efeitos adversos, existem consequências. Estamos a falar de um procedimento cirúrgico, mas como existem com os medicamentos, não é? Mas esses efeitos adversos, felizmente, são raros. Estamos a falar, por exemplo, na medida em que se trata de um procedimento cirúrgico, estamos a falar, por exemplo, do risco de hemorragia, que existe, o risco de... qualquer outra cirurgia existe. Exatamente, em qualquer outra cirurgia, o risco de infecção, naturalmente, o risco de, por exemplo, convulsão, também existe, uma vez que estamos a atuar sobre o sistema nervoso central, especificamente a nível do cérebro, não é? Portanto, existem alguns efeitos adversos e alguns riscos, não é? Da mesma forma que se fossem a retirar um tumor cerebral. Tal e qual. Ou às vezes até menos. Não é? Neste caso, provavelmente menos, uma vez que estamos a falar de uma cirurgia minimamente invasiva e, portanto, o procedimento, até do ponto de vista neurocirúrgico, é uma cirurgia considerada relativamente simples. Ou seja, em que o nível de invasão é muito reduzido mesmo. E também, novamente, é importante, estamos a falar de doentes com um grau de incapacidade muito grande, não é? Que isto, pondo na balança, obviamente, que estes doentes que são propostos para cirurgia nunca são doentes com sintomatologia menor, são sempre doentes que, pondo na balança, apesar do risco, que nem sequer é muito, de efeitos secundários nem sequer é muito elevado, compensa claramente, tendo em conta a capacidade que eles têm. E como o Diogo estava a falar, a depressão ataca uma faixa etária que, à partida, devia estar ativa e contribuir para a sociedade e funcionante, na família, no trabalho, e que não está, não é? Portanto, até em termos de saúde pública, não é? Isto é benéfico. Claro. Sem dúvida. E, portanto, acho que, de facto, em termos de mesmo os aspectos éticos, têm de ser todos ponderados, não é? Mas da mesma forma que se faz uma neurocirurgia, se calhar, em certas situações. Claro, não, e mesmo, pronto, de facto, em termos éticos, na medida até em que estamos a falar de um procedimento, não está aprovado clinicamente, digamos assim, não é? Portanto, temos que cumprir todos os pressupostos do ponto de vista ético, desde a Comissão de Ética do Hospital, passando depois por comissões a nível superior, a nível nacional, nomeadamente, especificamente na área da saúde mental, portanto, todos esses compromissos e todas essas regras do ponto de vista ético, colocadas em vigor, obviamente, para proteger toda a gente, tudo isso tem que se cumprir, não é? Portanto, não nos podemos esquecer que estamos a falar de um procedimento que não está aprovado para tratamento clínico assim, de forma aberta, não é? O aparelho está aprovado a nível europeu para o tratamento da perturbação obsessiva compulsiva, mas o tratamento em si mesmo ainda está dentro do âmbito da investigação, digamos assim. E agora, se calhar, mudando aqui, tivemos a falar de muitas terapias bastante invasivas, se calhar há outras menos invasivas e também igualmente físicas. A fototerapia, que já falámos em tempos anteriores, é uma terapia também interessante de ser falada, se calhar, a Síria. Tem a ver com a terapia com luz branca, não é? Usa-se na depressão que está relacionada com a sazonal, com as estações do ano. Também falámos aqui, já num programa anterior, por exemplo, pessoas que têm patologia do sono relacionada com atraso ou avanço de fase, também pode ser uma terapia utilizada, inclusive nas pessoas com sistema alimentar, como já falámos aqui, e não é uma terapia invasiva. Também os resultados que temos ainda são um bocadinho controversos, como em todos os tratamentos, um bocadinho mais aqui fora do típico, mas ainda assim, novamente, são outras ferramentas quando temos, e que são utilizados, nunca é uma primeira linha, mas quando temos patologias resistentes, é bom também sabermos que temos outras ferramentas que podemos utilizar nos nossos doentes. Neste caso, nem sequer tem efeitos secundários, é perfeitamente é muito inócua. Se calhar não tem este risco de algumas complicações que as outras têm e a irreversibilidade de que algumas também acarretam. Síria e Diogo, agradeço muito a vossa presença para falarmos sobre estas questões. Antes de me despedir de si, vamos conhecer alguém que, tal como eu, representou Portugal, o ginasta Diogo Ganchim, dos trampolins, que já chegou a ser recentemente campeão da Europa de trampolins e também já campeão do mundo e participante em vários Jogos Olímpicos. Diogo começou a dedicar-se ao trampolim aos 6 anos de idade. Por que essa escolha? Na altura eu cresci também num meio pequeno e era um miúdo muito ativo e como também não tínhamos acesso a muitas modalidades na minha aldeia na altura, decidimos experimentar a ginástica de trampolins, que começou através do professor Carlos Matias e de um projeto com a Câmara Municipal de Benavente, e então decidi experimentar e foi até hoje.
Do mini trampolim, do duplo mini trampolim, passou ao trampolim. É um processo habitual nos praticantes desta modalidade? Sobretudo em Portugal, que é um país também com muita tradição no duplo mini trampolim, tem vários campeões do mundo e da Europa, e na altura a minha iniciação foi feita precisamente no mini trampolim, até porque o clube não tinha ainda outros aparelhos, então começámos apenas com o mini trampolim, um colchão de quedas. Depois, à medida também que o clube foi evoluindo, tivemos acesso a mais material, o que me permitiu também ir saltando de modalidade e disciplina em disciplina. E depois, a partir dos 18 anos, decidi dedicar-me só ao trampolim olímpico. Alcançou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Trampolim Individual, este ano em Baku. É o ponto mais alto da sua carreira, podemos dizer isso? Sem dúvida, porque apesar de já ter estado em Jogos Olímpicos, mesmo o nosso desporto em Portugal nunca tinha tido uma medalha em Campeonatos da Europa no trampolim individual, quer femininos, quer masculinos. E, portanto, abrir esse caminho e ter conseguido a medalha de ouro é um prémio extraordinário por todos estes anos a trabalhar neste desporto. E o que é que significou para si representar Portugal nos Jogos Olímpicos? O que é que se sente nesses momentos e como é que é ouvir o nosso hino? Bom, em relação aos Jogos Olímpicos, é de facto uma grande honra representarmos Portugal, é também uma grande responsabilidade, até porque é uma competição que não acontece todos os anos, à semelhança de campeonatos do mundo. Portanto, temos aquela oportunidade e nesse aspecto é uma tremenda pressão. No entanto, é sem dúvida um dos highlights da minha carreira e algo que é uma experiência inesquecível. E para mim é um orgulho enorme, porque nós também, como atletas, somos embaixadores do nosso país e, portanto, não partilhamos só a parte desportiva, partilhamos outras coisas também relacionadas com a nossa cultura, com a nossa forma de estar e ser, e isso é muito importante, é muito bonito de se fazer também através do desporto. Escreveu um texto onde diz que é preciso haver mais apoio das federações aos atletas. É isso que falta para também haver mais vitórias? Sim, eu acho que Portugal tem vindo a conseguir muitos bons resultados nas mais diversas disciplinas. Ainda assim, penso que é muito importante existirem estas sinergias entre as federações e os atletas, conhecer bem aquilo que são os eventuais potenciais grandes do nosso desporto e do nosso futuro e, sobretudo, quando falo em apoio, é mais no sentido de nós vermos o que é que está a ser feito agora e nesta fase em que estamos a ser tão bem-sucedidos com atletas como o Miguel Oliveira, como o Gustavo Ribeiro do skate, ou o Vasco, ou o Frederico Moraes do surf, por exemplo, é as federações precisamente dessas disciplinas olharem e verem o que é que eles têm feito para conseguir isto e como é que podemos fazer com que mais jovens do nosso país consigam estes resultados e que isso seja cada vez mais frequente no futuro. Portanto, acho que se as federações conseguirem olhar para estes exemplos que nós temos, que num país pequeno são extraordinários, e fazer um trabalho que seja um bocado com base naquilo que esses talentos conseguiram. Diogo, e quais os objetivos que se seguem? Sempre a próxima competição, claro, mas a longo prazo nós vamos começar a qualificação para os Jogos de Tóquio já no próximo ano e, portanto, esse será o grande objetivo. Vamos ter taças do mundo logo no início de 2019, em fevereiro, que contam já para o ranking que apura para os Jogos. E este ano temos ainda o Campeonato do Mundo em novembro, que é sem dúvida o grande objetivo das próximas competições e em que espero estar ao mais alto nível. O Diogo já está, claro, a pensar nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Despeço-me de si em casa, agradeço a sua atenção ao longo destas semanas em que abordámos vários temas relacionados com a psiquiatria. Votos de boas férias e até já.